Meu querido, meu amado irmão, neste momento que Deus está nos concedendo, quero louvar a Deus pela sua vida e quero convidar você para, a partir de agora, estarmos meditando, né? Eu digo assim porque teremos outros vídeos onde queremos falar acerca da Igreja de Cristo, né? Então nós vamos hoje estar dando início e começamos aqui falando da promessa da fundação da igreja. Então, o livro de Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 ao 18, é exatamente o texto mais adequado, e é ali nesse texto que está, de fato, a declaração de Jesus acerca da sua igreja que ele fundaria. Muito bem, então neste episódio, Jesus está com seus discípulos nas regiões de Cesareia de Filipe, e de repente Jesus se volta para eles e faz uma pergunta muito interessante e muito importante. Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos começam a responder e dizer o que é que as pessoas achavam de Jesus. E eles dizem: olha, uns dizem que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, Moisés ou algum dos profetas. Jesus agora pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se apresenta. Nós sabemos que Pedro ele era mais apressado, ele era aquela pessoa de um temperamento mais explosivo, mais sanguíneo. Ele diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante disso, Jesus ele vê que de fato Pedro ele respondeu corretamente, mas Jesus diz: olha, Pedro, não foi carne e nem sangue quem tu revelou, ou seja, isso não parte de ti. Essa resposta corretíssima não vem de ti, mas foi o meu Pai quem te revelou. Mas eu te digo mais, Pedro. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, é interessante observar que quando Jesus diz sobre esta pedra, ele está falando sobre a afirmação de Pedro. Quando Pedro diz que tu és o Cristo, né? Porque de fato as escrituras elas vão mostrar que de fato a pedra, a rocha é Cristo, não é? Então sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, ele está dizendo que a igreja ela será edificada, mas não será edificada sobre fragmentos, sobre areia movediça, sobre qualquer outro fundamento. Não, ela será edificada sobre este fundamento que é uma rocha maciça. Porque Cristo realmente ele é essa rocha fundamental, essa rocha concreta, essa rocha maciça pela qual a igreja seria edificada. Porque existe, inclusive, uma má interpretação por parte de alguns que pensam que quando Jesus diz edificarei, primeiro ele diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguém pensa que Jesus está se referindo a Pedro e que a igreja será edificada sobre Pedro. E ainda nos dias atuais, há muita gente enganado pensando que a igreja está edificada sobre Pedro. Mas não tem nada a ver. Pedro ele era um apóstolo, um servo de Deus, alguém que se destacou inclusive entre os apóstolos, mas Pedro era simplesmente um homem. E ele recebeu naquele momento essa revelação, mas Jesus está mostrando que a igreja ela não pode jamais ser edificada sobre um homem, mas ela será edificada sobre ele próprio, né? Então Jesus ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Muito bem. Então nós vemos, por exemplo, agora
E o Antigo Testamento? Nós podemos ver a igreja no Antigo Testamento? Não, na verdade a igreja, com a natureza que ela tem de igreja de Cristo, de igreja neotestamentária, nós não podemos jamais ver de maneira clara esta igreja no Antigo Testamento. A gente pode ver metáforas, né, comparações, inclusive profecias que, de certa forma, revelam a vontade de Deus em alcançar nações, né, e que isto, no futuro, redundaria na criação e na fundação da sua igreja. Mas a igreja, como igreja, com a natureza de igreja neotestamentária, ela só veio aparecer agora no Novo Testamento, com a sua fundação, né? Quando Cristo realmente promete, ele realmente vai estar trazendo à tona. Você veja que quando ele fala no capítulo 16 de Mateus e no versículo 18, ele usa um verbo no futuro, ele diz: edificarei. Porque ele estava ainda com os seus discípulos, ele estava ainda no seu ministério, e a gente sabe que ele usa o verbo edificarei, porque ele precisaria ainda passar pela cruz, ele morreria, e somente depois ele ressuscitaria, para que depois a igreja viesse a ser edificada, a ser realmente inaugurada, eu diria assim, para que se tornasse de fato a igreja do Senhor. Então, no Antigo Testamento, o que vemos são prenúncios, né? São profecias, né? São metáforas. Nós vemos, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, onde fala do amado e a amada. Ali é uma alegoria, né? É uma comparação. Podemos realmente comparar ali Cristo e a igreja na pessoa do amado e da sunamita, né? Então podemos realmente fazer esta aplicação, né? Porque a Bíblia permite que venhamos realmente ver essas coisas e aplicar desta forma, mas não há literalmente no Antigo Testamento algo literal que possa realmente dizer aqui é a igreja, né? Nós temos o povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus em Abraão, né? Capítulo 12 de Gênesis, que era o povo da antiga aliança, o povo de Deus, mas o termo igreja é um termo que só veio aparecer agora no Novo Testamento. Então podemos também dizer que eles representam, né, de certa forma, a igreja, porque profeticamente Deus diz a Abraão que nele todas as nações serão abençoadas. Então aí há, de maneira intrínseca, né, algo que aponte para a igreja, mas que não é a igreja ainda no sentido literal. Então a fundação da igreja acontece exatamente no livro de Atos, no capítulo 2, ali na descida do Espírito Santo. Então, quando os primeiros discípulos, né, eram 120, estavam reunidos, então eles estão ali, de repente o Espírito Santo desce, ali dá-se de fato a inauguração. Claro que quando Jesus começa o seu ministério com os seus discípulos, ali já está a igreja de maneira embrionária, trabalhando, eles estão levando o evangelho, estão indo aqui, ali, acolá, levando a palavra, já era a igreja trabalhando, mas a sua inauguração, de maneira literal, ela acontece ali no capítulo 2 de Atos. Amém? No capítulo 24 e 49 de Lucas, o próprio Lucas tinha dito, quando Jesus falou dizendo, né? Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E Atos 1:8 ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E de fato aconteceu, então a igreja inicia-se a partir dali, e aí foi uma bênção, um crescimento, e a gente continua depois dando prosseguimento à marcha da igreja na face da terra. Deus abençoe você, eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.